Olá, Oi, Ana, tudo bom? tudo jóia e você? Tudo certinho, graças a Deus. Então tá bom, vamos esperar aqui o pessoal entrar. Eu estava tentando colocar aqui no comentário, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui o título, para deixar para quem for entrando saber do que a gente está falando. Aham. Como é que tá aí pelo Rio? Tá ótimo. É uma ressaca gigante, o mar deu uma Sério? crescida. É mesmo? Tá uma coisa assim, fora do normal. Caramba! Ondas de 3 metros, assim, aí invadindo ali o calçadão, quebrou quiosques. Hoje foi um dia atípico aqui no Rio. Meu Deus do céu, eu não vi nada. Bom, É, hoje também eu fiquei fora, hoje não ouvi nada. Hoje eu estava focada aqui nas coisas que a gente tinha que fazer. A única coisa mar que em eu vi, fúria. a única coisa que eu ouvi foi o governador, o prefeito falando das coisas aqui, das flexibilizações que vão acontecer, né? Bom que vai abrir, né? Vamos ver, né, como é que vai dar isso daí. É, que bom. Bom, gente, boa noite, tudo bom? Obrigada aí para quem está entrando. A gente vai começar já daqui a pouquinho. Eu deixei aqui na minha tela já falando um pouquinho do tema de hoje. Deixei fixo também para não ter erro. É negociação em tempo de crise mesmo, né, Glauco? Nunca tivemos um momento tão catastrófico como esse agora. Não mesmo, não mesmo. Oi, Renata. Oi, Júnior, tudo bem? Cati. Ah, que legal, gente. Prazer aí. A Gláucia, boa Gláucia também. noite. Bastante gente entrando aí. A turma aos pouquinho vai chegando. É. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui. A gente já vai, pelo menos o pessoal que já entrou já vai participando também. O que eu Aham, queria falar? Primeiro, assim, você, para a gente falar de negociação com você, eu queria primeiro entender como é que surgiu a negociação na tua vida. Porque eu sei que aham. agora você foi eleito 5 anos seguidos o melhor professor da GV, entrou para o Hall da Fama, tem umas coisas aí da GV, mas eu queria entender, da onde surgiu isso? Foi um curso que você foi fazer lá em Harvard? Você já tinha essa vontade? Porque Aham. quando eu te conheci, a gente estava falando mais era de empreendedorismo, era outra coisa, né? Isso aí. O que acontece? Eu tive uma carreira corporativa, né? Eu trabalhei na Coca-Cola, trabalhei em algumas empresas, e depois eu saí do mundo corporativo e fui empreender, ter meu próprio negócio. E em paralelo, fazendo cursos. Então, eu fiz o MBA, aí depois eu fiz o mestrado, depois eu fiz o doutorado, e segui esse meio acadêmico. Mas quando eu fiz o mestrado, Ana, eu assisti uma aula de um professor chamado Ian Duzert, que é um francês. Ele Ah, é até legal. palestrante também, eu acho que você até Você me apresentou conhece. ele, é? Você me apresentou ele. Isso, o Ian. E quando eu assisti aquela aula, assim, eu fiquei encantado. E eu já comecei a dar aula na Fundação Getúlio Vargas, mas na área de marketing. Porque eu, por ter vindo da Coca-Cola, eu tinha uma escola de marketing. A Coca-Cola é uma escola de marketing extraordinária. Então você aprende ali por osmose. Participei do lançamento do Coca-Cola Light naquela época e tudo mais. E aí eu comecei a dar aula de marketing. Mas quando eu tive aula de mestrado de negociação, eu falei e comecei a pesquisar, eu vi que pouquíssima gente falava de negociação em nível avançado assim com um bom discurso, com a teoria. E aí eu falei, eu vou entrar nesse caminho. E aí eu me encantei, cada vez que eu estudava, mais eu me encantava e foi assim uma experiência incrível, descobrir esse universo da negociação e gestão de conflitos também. É que realmente são temas que eu acho que a gente precisa em todas as etapas da nossa vida, né? Não é uma coisa só para o negócio, é para a vida Aham. pessoal também. É um tema que eu particularmente gosto muito. Não me considero uma expert em negociação, prática, já estou me falando que eu vou fazer um curso seu com certeza. Aham. E como é que surgiu Harvard? Como é que surgiu essa questão do Program Negotiation do Harvard Law School? Conta um pouquinho essa história É, também. Tá, então o que acontece? Na verdade, quando eu comecei a dar aula de negociação na Fundação Getúlio Vargas, todo mundo fala muito da metodologia do programa de Harvard. Só para você ter uma ideia, né, a Universidade de Harvard ela foi fundada em 1636, né? Aí você tem a Law School, que foi em 1817, e em 1983 surge o programa chamado PON, Program on Negotiation da Harvard Law School. O livro base que começou a história, e esse é o primeiro mesmo, que depois tiveram outras edições, né?
foi esse livro aqui, Como Chegar ao Sim. E é um marco, o Como Chegar ao Sim é um marco exatamente em 1983 desse programa. Então eu dava minha aula baseado nesse livro, nesses autores, no William Ury, no Roger Fisher, no Bruce Patton. Então era muito em cima disso aqui. E aí eu falei, sabe uma coisa? Eu estou falando desses caras, mas eles estão lá e eu estou aqui. E eu falei, sabe uma coisa? Eu quero ir lá conhecê-los. Eu quero ter aula com... Eu quero beber da fonte do conhecimento. Essa foi a minha ideia. Eu quero ir para Harvard para beber da fonte do conhecimento. Então, em 2010, Ana, eu fui pela primeira vez. E essa é a vantagem de estar em casa, né? Aqui, ó, a gente vai pegando É verdade. o material. Tá tudo à mão, né? Aqui, ó. O Program Negotiation da Harvard Law School. Esse foi o primeiro que eu fui. E quando eu cheguei lá em 2010, eu fiquei encantado pelo programa, pelo material, pela biblioteca, pelos professores, pela metodologia. Eu fiquei louco. Aí eu virei para a Susan Hackley, que é diretora do programa lá, do Negotiation Leadership, desse programa específico, e virei para ela e falei assim, Susan, eu vou estar aqui todo ano. Isso aqui é meca para mim, eu quero estar aqui todo ano, porque eu dou aula de negociação no Brasil, eu quero levar o que há de mais novo para os meus alunos, eu quero levar isso para os treinamentos corporativos, para as palestras. E ela não acreditou no que eu falei, Ana. Ela falou, Glauco, desculpa, mas ninguém vem para Harvard todo ano. E é caro, é passagem, tal. E eu falei assim, olha, voltei para o Brasil, deitei na minha cama, olhando para o teto, e falei assim, como é que eu transformo o meu sonho em realidade? Eu pensei isso. E eu falei assim, eu tenho uma média de 1.000 a 1.500 alunos por ano. Se eu levar uma pequena parcela desses alunos comigo, a gente monta um pacote, passagem, hospedagem, curso, eu vou junto, e a gente começa a levar aluno para Harvard. Então a ideia era transformar o meu sonho, e às vezes é o sonho de outras pessoas, Ana, que vê Harvard como está lá e eu estou aqui, é longe. E não, eu passei a transformar isso em algo palpável, algo realizável, onde é um curso de 3 dias, apenas, segunda, terça e quarta, onde você vai lá e tem o contato com esses mestres todos. E aí o que eu fiz? Eu me juntei com a Singulares, que é uma agência, a gente montou o pacote, o Murilo Dias, que é meu parceiro também nesse projeto, montamos um pacote e aí começamos a levar alunos. Ana, eu fui em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Eu fui 5 anos seguidos. Eu fui 5 anos seguidos para Harvard. E a Susan, nessa altura, já está falando, você é louco, né? E o que aconteceu, Ana? Eu queria muito ganhar o prêmio de melhor professor de negociação na Fundação Getúlio Vargas. E nunca ganhava o prêmio. Nunca ganhava. E eu comecei para lá. Eu fui em 2010, 11, 12, 13, 14, não foi? Eu ganhei o prêmio em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Ou seja, por quê? Eu fui lá, peguei a metodologia dos caras, e aí, por exemplo, isso aqui é 2011. Aí você tem o outro 2012. Aí eu comecei a pegar a metodologia deles, você tinha aula com os melhores professores do mundo e levava isso para dentro de sala de aula. Aí comecei a levar nos teus clientes, né, Ana, da Palestrarte, comecei a levar para os clientes, para os teus clientes da Palestrarte. E o pessoal fica maravilhado, porque é muito mais barato me contratar do que contratar o William Ury. Com certeza. E não fica Patton. devendo nada, né? A experiência aí também tá ali, ó. A diferença, Ana, eu vou te falar, a grande diferença desses caras, que eles estão a léguas de distância, realmente, isso aí não tem como chegar perto, é que eu divido o conhecimento. Uhum. E os caras produzem o conhecimento. Isso aí é um gap, um nível de pesquisa e tal. Então, realmente, os caras estão no outro patamar. Você pega o William Ury e tudo mais. Mas aquela metodologia, né? Ou seja, o estudo, aquela conhecimento, a gente leva isso para dentro das organizações. E foi o que eu comecei a fazer. E aí, esses 5 anos, foi 2010, 11, 12, 13, 14. Aí, 15, 16, 17, Ana, a economia deu uma despencada, o dólar deu uma disparada, e aí eu não consegui mais levar aluno. Aí, 2017, não consegui levar, 2016, não consegui levar, 2017, né, e 2018, não, 2000, a gente fez 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, a gente não conseguiu levar. 3 anos sem levar aluno. Quando eu estava quase para desistir, eu falei, não, esquece. Não vai mais, não consigo. Não consigo, o dólar está alto. 2018, levamos mais um grupo. E 2019 de novo. Ou seja, eu fui lá 7 vezes, Ana. 7 vezes lá. Então para mim é muito prazeroso poder levar.
Se alguém aqui na live quer ir para Harvard, é mais fácil do que você imagina. A gente já tem todo o conhecimento, a logística, como fazer. Então, a gente tem toda uma programação. O nosso relacionamento é tão bom com eles que o James Caring, que é o braço direito da Susan Hackley, ele faz um campus tour só com o nosso grupo de brasileiros. Que demais. É exclusivo. Muito legal. A gente vai no MIT, a gente faz um jantar de encerramento. Em 2014, o William Ury fez uma outdoor session só para nós, fechado. Ó, tem o pessoal aqui da White Martins mandando mensagem. Fez treinamento, verdade. O pessoal da Volvo. Só para você ter ideia, a Volvo, eu treinei toda a equipe comercial da Volvo a nível Brasil. Todas as concessionárias da Volvo eu visitei, 400 funcionários por ano. Em 4 anos, eu já estou no 4º ano de contrato. White Martins, eu estou com a White Martins há 8 anos treinando toda a equipe comercial. Quer dizer, Volvo e White Martins são super assim capacitados em negociação, então. Pode ir lá que tá. São meus melhores clientes. Hoje, os meus principais clientes, né, de volume é a Volvo, a White, DOF, BMA. Aí você tem outras, L'Oréal, você vai ter Coca-Cola, uma infinidade de empresas, Petrobras, Gerdau, uma infinidade de empresas que hoje veem valor nesse treinamento, que é um treinamento que é o seguinte, Ana, eu brinco assim, pega um professor obstinado que ama o que faz, leva 7 anos para Harvard e fala assim, volta aqui, me conta o que você aprendeu. É isso, esse é o meu treinamento, essa é a minha palestra. Nada mais que isso, você manda um cara 7 anos para Harvard e fala assim, volta aqui, me conta o que você aprendeu. E de uma maneira, assim como a palestrante descontraída, sem fantasiar a história, sem dificultar, fazendo a pessoa entender a metodologia que é prática, fácil, ágil e funciona. Isso eu acho bem legal, né? Porque assim, a ideia que as pessoas têm quando fala Harvard é uma coisa inatingível. Falou, Harvard, não é? Existe isso, foi criado toda essa questão por trás. Então é muito legal você falar isso, porque eu lembro que na minha época eu estudava tudo, quando se falava que alguém tinha ido para Harvard para estudar, era assim, algo que eu falava, nossa, que demais, né? Eu acho incrível, eu acho essa uma oportunidade muito legal que você está dando mesmo, para a pessoa poder estar lá, conhecer a fundo como é e fazer esse curso que deve ser fantástico. Maravilha, é exatamente isso. E Ana, aí você vai me fazer a pergunta, Glauco, foi 7 vezes, qual é o maior ensinamento que você teve lá? Vamos dividir isso com a tua live aí? Vamos embora, o pessoal vai gostar. Vamos lá. Então, eu fui lá 7 vezes. Tá. Se você me perguntar, Glauco, qual é o ensinamento mais valioso que eu aprendi nessas 7 vezes que eu fui lá? Posso te falar, Ana? Fala. Eles querem saber? Vamos fazer o suspense. Peraí, suspense. Será que eles querem saber? Será? Saí de cena, volta. Ó, não saiu ninguém da live. Não, tá aqui. Pelo contrário, o pessoal tá chegando. Eu vou te falar, Ana, ensinamento mais precioso que eu aprendi lá. Os caras formam líderes. Vou dar números para todo mundo aqui da live. Formaram 9 presidentes. Ok? 150 prêmios Nobel. Mais de 40 e poucos prêmios Pulitzer de jornalismo. E 35 bilionários. Eles mexem tanto com a cabeça da garotada. Tem gente que abandona a faculdade para mudar o mundo. Exemplo, Mark Zuckerberg, do Facebook. Bill Gates, da Microsoft. Os caras entenderam, falaram assim, não, já entendi. E simplesmente mudam a vida por completo. Mudou a minha, de maneira extraordinária e radical. Com certeza, verdade. Né? A GC5, né? É fruto dessas idas, o programa, a parceria com eles, o livro Decolando Futuro e vários projetos, os caras te ensinam a pensar. E a primeira negociação, ela acontece aonde? Na nossa mente. E a mente, como o próprio nome diz, ela mente. A mente é mentirosa. A nossa mente nos prega peças. Então não adianta você querer ser um bom negociador com o outro se você é um péssimo negociador com você mesmo. Então vem toda uma metodologia para você aprender a negociar primeiro com você mesmo. E qual é o nome do livro do William Ury, o novo? Getting to Yes with Yourself. Como chegar ao sim com você mesmo. E nós temos os Faz todo sabotadores sentido, né? mentais. E realmente é isso. E é isso mesmo. É exatamente isso. Então, nesse momento de crise que a gente está vivendo,
você parar para pensar, é uma negociação interna. Todo dia a gente está num dilema interno de ansiedade, de medo, de frustração, e tendo que lidar com ego, com ansiedade, com pessimismo. Esses são 3 inimigos mentais que eu tenho que lidar em tempos de crise, né? Ansiedade, pessimismo e ego. Com certeza. E aí, quando você fala em negociação em tempos de crise, explica um pouquinho o que significa isso em termos do que você ensina, o que tem de diferença? É a mesma negociação? É uma negociação mais voltada para um outro tipo de lidar com de outras situações? Explica um pouquinho essa questão para a gente. O que acontece, e a gente está vivendo hoje, Ana, é um momento muito singular na história da humanidade. Então, você tem um cenário, segundo o Sebrae, aí 600 mil empresas fecharam fruto do coronavírus. Você tem um aumento do nível de desemprego que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, vai bater na ordem de 23 ponto alguma coisa por cento da população, ou seja, você tem aí 12 milhões de adicionais de desempregados. Então, ou seja, é um momento onde o PIB vai ter um decréscimo de 5 a 9%, é o que se projeta. Então, é um momento muito singular, tá? Onde é necessário renegociar. Nós estamos vivendo o momento das renegociações. O que era válido antes não é válido agora. E aí a gente vai ter que migrar muito de um modelo de negociações altamente competitivas. E quando eu falo uma negociação competitiva, eu estou falando uma negociação que tem algumas características, como quais? Os negociadores se veem como adversários. A meta é a vitória, eu quero ganhar do outro. Eu uso o poder como forma de maximizar o meu resultado, a imposição do poder. Você tem a falácia do bolo fixo, que está no livro, por exemplo, do Max Bazerman, que é um ótimo livro que fala sobre processo decisório, onde a gente entende que o bolo é fixo. Então, deixa eu pegar a maior fatia do bolo para mim. Porque em tempo de escassez, a gente tende a acreditar que o bolo é fixo, então deixa eu pegar uma parte para mim. É um egoísmo isso. Né? Uhum. Então, você tem as pessoas presas na sua posição, que gera uma escalada irracional, ação que gera reação. Ah, já que você me desrespeitou, eu vou desrespeitar. Ah, já que você não vai pagar, eu vou te processar. Então, é sair bem do assim. modelo... É isso, é sair desse modelo competitivo, onde gasta-se muita energia para gerar, muitas vezes, um resultado pequeno, e caminhar para qual modelo, Ana? Para uma negociação cooperativa ou colaborativa. Aí na literatura você vai ter diferentes nomenclaturas. E o que a gente aprende na cooperativa? Né? Que os negociadores são o quê? Parceiros. Eles não são adversários. Eles são solucionadores de problema. Não é isso? Então, é um relacionamento construído, confiança, respeito, comunicação, equilibração, onde os relacionamentos são a base. Entende? Glauco, eu acho que você tá caindo a tua conexão. Voltou a... Acho que caiu. Tá ruim, tá... Deixa eu ver se o pessoal tá... Gente, como é que tá para vocês aí a conexão? Vocês estão vendo bem? Estão ouvindo? Tem alguém que não tá legal? Porque para mim o Glauco tá bem... Vamos ver se o pessoal fala aqui como é que tá. Tô te vendo, mas você não tá muito nítido. Deu uma travada, né? Travou? Acho que vai, vamos continuar aí. Foi Ninguém ali? falou nada aqui. Vambora. Tá. Ruim a dele. Estão falando mesmo que a tua conexão não tá das melhores, não. Deixa eu ver aqui se eu faço uma mudança aqui, então. Tá bom. Travou de novo, não? Não travou, mas não tá muito nítida. Vamos ver se vai. Glauco, você tá travando. Tá. Eu vou tentar fazer uma mudança aqui, tá, Ana? Tá bom. Aí, gente, se vocês quiserem aproveitar e alguém já irem fazendo pergunta, alguma coisa aqui, para quando o Glauco voltar, seria legal mesmo. Tem que negociar com a Vivo. Boa, Júlio, é isso mesmo. Também é uma questão de negociação. Porque chega esse horário com as lives, tudo, fica complicado, né? Voltou agora ou não? Vamos lá. Conseguiu aí? Voltou? Melhorou. Eu tô te ouvindo, pelo menos. Para mim, voltou. Voltou agora? Isso, vamos tentar, vamos lá.
Deixa eu ver se agora entrou. Você tá no Wi-Fi? Agora eu mudei, eu botei por 4G. Melhorou agora? Tá, pelo menos você não tá travado. Pelo menos a gente tá ouvindo. Voltou. O pessoal falou que não voltou. Voltou Ó, agora, tô falando, pessoal? ó, só falando que o pessoal tá dizendo aí que é melhor você também negociar pra live, pra não acontecer isso. Então, vamos voltar um pouco. Em que momento começou a travar, Ana? Em que momento voltou a Você. travar? Putz, agora eu já não lembro mais. Em Já que não lembro mais. momento? Gente, A negociação competitiva, o pessoal conseguiu pegar a competitiva? você estava falando disso, que tem que ser ganha-ganha, que tem que ser pessoal, que não pode ser competição, mas é uma Isso. negociação que é boa. Tava nessa parte. Beleza. Então, a negociação Ó, cooperativa, né? Então, na negociação cooperativa, nós temos ali que os negociadores são parceiros, não é isso? E a base é o relacionamento. Estamos até aí? isso. E quando falamos em relacionamento, olha só, vou tomar na minha caneca aqui, ó. Ah, essa canequinha aí não é para poucos. Com nome, Personalizada, né? personalizada. Personalizada. Então, a base de uma negociação cooperativa é o relacionamento, Ana. É uma base em cima de respeito, confiança e uma boa comunicação. Quando a gente fala na negociação cooperativa, em vez de eu ficar preso na competição, né, ou seja, na posição, desculpa, o foco vai ser no interesse, nas Uhum. necessidades, para que a gente possa entender. Eu preciso te entender para poder te atender. Eu preciso entender a tua necessidade. E aqui é o momento que você perguntou, Glauco, quando a gente vai para o modelo, né, de uma crise, o que muda? A gente tem que ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ver o mundo como ele o vê, de entender a sua dor, a sua dificuldade financeira. E aí Harvard traz um conceito que eu adoro, que é ir para a sacada. Ir para a sacada é você sair da sua posição e conseguir olhar de outro ponto de vista. Porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. Né? Então, quando Uhum. você está de um lado e eu estou do outro, e tanto é que quando eu olho só de um lado, até em aula brinco com meus alunos, eu falo, fecha o olho, aí o pessoal fecha. Faz assim, abre a mão, e agora junta os dedos. Quando o pessoal junta com um olho só, ele tende a fazer isso Não aqui, vai. porque ele estava Uhum. olhando com um ponto de vista. E quando você está olhando com os dois olhos, aí um lado compensa o outro e você acerta. Esse, Legal. esse mecanismo na negociação cooperativa, essa visão de foco no interesse e não na posição, de crescer o bolo, em vez de ficar preso numa falácia do bolo fixo, né, de gastar menos Certo. energia para gerar mais resultados, isso é a grande lição do programa de Harvard. E eles trabalham muito isso. Como negociar de maneira competitiva, como negociar de forma cooperativa, como migrar de uma competitiva e caminhar para uma cooperativa. Então, eles te dão aí todo um ferramental, inclusive com ferramentas de planejamento para uma negociação, saber definir tua BATNA, saber definir teu preço de reserva, saber mapear as autoridades, saber mapear interesse, tudo isso com um ferramental que vai te possibilitar negociar de uma maneira muito mais profissional e se desgastando emocionalmente menos, Ana. Porque as pessoas que não sabem negociar, elas emocionalmente ficam muito desgastadas. Verdade. Uhum. É verdade. Ó, o Bruno até perguntou aqui, como negociar com pessoas difíceis? Essa realmente é. Tá falhando de novo, Glauco. Tá de novo ali. Travou, né? Vamos ver se ele consegue resolver lá. Travou mesmo, Damila, por isso que tá sem som. O Glauco saiu de lá. Vamos ver se ele consegue. Acho que o 4G também não tá legal lá. Travou. Tá ruim aí? Tá ruim ainda.
Voltou. Pronto, agora sim. Voltou. Beleza. Legal. O Bruno perguntou o Você que, estava falando, Ana? então, a gente estava falando. Como você faz para negociar com as pessoas difíceis? Tá. O que acontece? Você tem na literatura de Harvard alguns livros, tá? Você tem o Bruce Patton e a Sheila Hink que escreveram um livro chamado Conversas Difíceis. Outro livro muito bom chama Negociando com o Diabo, Bargaining with the Devil, que é do Robert Nukin. E aí o que acontece? Você tem que primeiro entender as pessoas difíceis, normalmente elas vão usar táticas competitivas de negociação. Existem algumas: bom sujeito, mau sujeito, ducha escocesa, cortina de fumaça, limite orçamentário. Você tem tática do ultimato, tática do pitbull, tática da cenoura, tática Nossa do Senhora. quital. Você tem uma infinidade Caramba. de táticas que vão ser usadas por essas pessoas. Muitas vezes elas vão exercer o seu nível de poder, elas vão te deixar horas esperando. A coisa mais importante é você imagina mais ou menos que é o UFC. Quem aqui do grupo, por exemplo, que está no live, que gosta de UFC, vai entender melhor ainda. Está dentro do octagon, entendeu? Ali você vai ter que saber mapear qual é a tática que está sendo usada para você poder se defender. Descobrir a tática. Para cada golpe existe um contragolpe. Então, nos treinamentos que a gente faz, Ana, a gente vai exatamente mapeando as táticas e dando o contragolpe para elas. Obviamente que aqui não vai dar tempo da gente trabalhar muitas, mas vamos pegar uma, tá? Para a gente trabalhar. Vamos pegar limite orçamentário. Você fala, olha, o serviço custa R$7.000. E aí a pessoa vira para você e fala assim, olha, adoraria pagar 7.000, mas eu só tenho 5.000. Esse é o meu limite orçamentário. Já ouviu falar isso alguma vez, Ana? Ana nunca muitas vezes. Aliás, é muito comum. Agora, então é uma tática. Agora, então, mais ainda, né? Exatamente, é o meu limite orçamentário. E o limite orçamentário é uma tática ótima, porque a pessoa não tem dinheiro, mas ela pega o problema dela e joga todo para quem? Para você. Uhum. Ou seja, se vira nos 30. Esse é o que eu tenho. Eu não tenho 7.000, só tenho 5.000. Se vira nos 30, Ana. Aí o que acontece? Muitas vezes um vendedor ruim, um consultor de negócio que não sabe, não tem recurso, ele mal tomou aquele golpe, tomou aquele armlock, ele já abate e desiste. Fala, não. Aí ele vira para você, olha, 5.000 está muito pouco. Infelizmente, 5.000 está muito fora da realidade. Infelizmente, eu não posso te vender por 5.000. Mas está aqui meu contato, quero te atender no futuro e tal. O que você acha de uma venda dessa? Aí algumas pessoas falam assim, é boa, porque ele deixou o contato. Não, foi péssima, porque ele não resolveu o problema e ele não teve recurso. Então, se alguém usar a tática do limite orçamentário, o que você vai fazer? A pessoa fala, olha, eu só tenho 5.000. Você fala, 5.000? Que ótimo! Bota no bolso. Vamos pensar como é que você paga a diferença? Então, você vai pagar 5.000 agora e vamos pensar como é que você parcela os 2.000 seguintes. Eu falo, não tem essa de 5.000, parcelamento, eu pago tudo meu, é à vista. Aí, o que você fala para essa pessoa? Que ótimo! Nós vamos fechar acordo, é uma questão de tempo. Então, vamos mudar o escopo do projeto. Vamos dimensionar o projeto, ou o tempo, ou o número, de acordo com a tua necessidade financeira. Não tem problema nenhum. Vamos ajustar aqui para entrar no teu orçamento. Não tem essa de mudança de escopo, não tem essa e tal. Aí o que você fala para ele, Ana? Que ótimo! Nós vamos fazer um acordo, é uma questão de tempo. Vamos trabalhar com soluções modulares. Você vai ter aqui o módulo 1, o módulo 2, e no momento seguinte você contrata o módulo 3. Aí a pessoa fala, não tem essa de solução modular, não tem essa de parcelamento, não tem essa de mudança de... É 5.000. E aí o que você fala para essa pessoa? Aí ninguém é de ferro, né, Ana? Você fala o quê? Que ótimo! Achou que ia falar besteira, né? Que ótimo! Nós vamos Você não fala ainda, mas eu já estou a ponto de falar isso. Muita gente fala, né, Ana? Mas não pode. E você fala, que ótimo, mas vamos fazer acordo, é uma questão de tempo. Olha só, vamos criar valor por meio de troca. O que é isso? O que você tem de baixo custo para você que possa interessar a nossa empresa? E o que nós temos de baixo custo para nós que possa te interessar? E assim a gente cresce o bolo. Se o bolo é grande, fica mais fácil dividir. Vamos criar valor por meio de troca?
Então, o que acontece? Até você perder uma venda, a área comercial tem que ter o quê? Recurso, tem que saber como é que eu vou lidar com essa tática. Agora, Ana, imagina quantas pessoas de vendas espalhadas pelo Brasil que não perdem uma venda porque não tem o quê? Técnica. Não são Nossa, muito, treinadas. muito. É isso que acontece. E pessoas que dão desconto, já dá o preço e dá o desconto junto. Então a gente ensina como ancorar preço, como dar desconto, quais são os 5 passos do desconto. Então isso tudo é trabalhado em cima da metodologia. A metodologia de quem? Daqui, ó. De Harvard. De Harvard, do Program Negotiation, onde tive a oportunidade de dar 7 vezes. Então eu pego essa metodologia. Aí você tem o processo decisório do Max Bazerman. Aí você vai entender a parte das emoções com o Shapiro. Então está embasado, e não são professores assim, tipo, eu li. Eu tive aula com esses caras 2, 3 vezes com o mesmo professor, né? E em alguns deles a mesma aula. Não sempre, mas alguns na mesma aula. Eu já assisti, por exemplo, Bruce Patton, eu já assisti 3 aulas dele a mesma aula. Lógico que ele faz mudança aqui e ali, mas cada aula eu pegava aquele conhecimento, entendia mais. Tá. Não, então a ideia, Ana, é levar isso para os alunos da Fundação, levar isso para os clientes da GC5 e levar isso para os clientes da Palestrarte. Muito levar importante. a metodologia de maneira estruturada, seja através de workshop, seja através de treinamento de 8, 16 horas, seja através de palestra, e a gente dimensiona, né? E se eles podem fazer o limite orçamentário, né, Ana? Você já sei, que ótimo! Já sei como falar, que ótimo! Vamos fechar acordo, é questão de tempo. Ó, tem uma pergunta aqui. Se o cliente ancora para baixo, como reverter? Uma vez que você já disse que não tem margem. Uhum. O contragolpe da ancoragem baixa, isso aí está no livro. Isso é do Guanan Subramanian. Vou pegar aqui. Essa é a vantagem de estar em casa, ó. E a biblioteca está toda aí também, né? Toda aqui, ó. Negotiations, né? O Guanan Subramanian, ele é o... Antigamente, o diretor do PON era o Robert Nukin. E agora é o Guanan Subramanian. Se você botar no Google lá, Guhan Subramanian, pô, você vai ver várias aulas do cara. O cara hoje é o diretor do PON. E o que ele fala na aula dele, eu adoro. Ele fala o seguinte, ancoragem está ligado a Zap. E eu nunca tinha pensado nisso, né? Ancoragem de preço está ligado a Zap. O que é Zap? Zona de acordo possível. Se eu conheço a Zap ou se eu não conheço a Zap. Até a questão da ancoragem, tanto baixa quanto alta. Se eu não conheço a Zap, a gente tem que evitar ancorar alto demais, por exemplo. Tá. Se eu não conheço a Zap. Tem 3 grandes riscos de você ancorar alto sem conhecer a Zap. E ancorar baixo é a mesma coisa, porque é apenas o outro lado da moeda. Se a pessoa ela ancora alto sem conhecer a Zap, primeiro que ela pode ancorar alto demais e a pessoa simplesmente se afastar. Ana, quanto custa a palestra do Glauco? Ah, custa 50 mil. Ah, tá bom, deixa eu pensar no assunto e depois a gente conversa, tá, Ana? Por quê? Você ancorou tão muito alto que a pessoa fala, tá tão fora da Zap, tá tão fora da realidade, que não adianta ele tentar. não vai nem contra-argumentar ou contra-ancorar. Então, isso que muitas vezes acontece contigo. Quando a pessoa ela simplesmente faz uma ancoragem totalmente baixa demais também. Fala assim, eu tenho R$500 aqui, eu queria contratar o top de linha aí. Aí você fala, olha, não tem, né? Como a gente... Não tem Zap, não tem zona de acordo possível. E aí a negociação ela acaba porque normalmente a pessoa corta a comunicação. Tá? Bem legal. A segunda coisa é quando você ancora alto e você flexibiliza muito. Se você ancora 50 mil e depois você vai para 25, você perde uma coisa chamada credibilidade. A gente fala muito isso. A gente fala muito nisso. E tem que tomar um cuidado muito grande com a ancoragem, porque a ancoragem, quando você ancora, ali ela vai circular dentro de... E cada mercado tem os seus parâmetros. Às vezes você vai poder dar 10, 15, deu 20, já está estranho. Uhum. Né? Então, cada mercado vai ter uma sensibilidade maior ou menor à questão do desconto. E principalmente ligado ao relacionamento. Tá? Porque quando é uma negociação pontual, transacional, você vai comprar, por exemplo, rede na praia em Natal, o cara vai ancorar alto e ele vai flexibilizar muito, mas ele não quer relacionamento contigo.
Então ele nunca mais vai te ver na vida. Diferente da Para ele, palestrante, que que está a no gente mercado há exatamente quantos quer. anos, Ana? Há 18 quantos anos da anos. palestrante? Hã? 18. 18 anos. A gente tem parceria há 15, sei lá. É por É, aí, por aí. por aí. Por Então, o que aí. acontece? É exatamente isso, tem que tomar esse cuidado. O terceiro risco é eu achar, quando eu não conheço a Zap, esse é para matar, tá, Ana? Eu achar que estou ancorando alto quando eu estou, na verdade, ancorando. Baixo? Então você acha que está ancorando alto, porque eu não conheço a Zap, eu não sei se você está disposto a pagar 10, 20, 30 ou 40, aí eu falo, é 10 mil. Aí ele, putz, fechado, Ana, achei que Fechado. ia ser Ele tá muito mais esperando que muito isso. mais. Aí você fala, meu Deus, mas aí eu tenho a solução para você, Ana. Aí você fala assim, eu falei em dólar. Boa, Glauco, boa. Pronto, já salva, né? Eu falei, ó, Boa. essa é a primeira parcela. Pronto, você já salva aí. Né? Então, é a questão. Respondendo aí a pergunta do nosso participante as pessoas tendem a acreditar, quando uma pessoa ancora baixo, que eu devo contra-ancorar alto. Não. O Guarani Subramanian fala o seguinte, se a pessoa ancorou baixo demais, e você ancora alto, você tensiona a Zap, você tensiona a corda e a corda pode arrebentar. Ao invés disso, então ele pode anotar aí, quem foi que perguntou? Deixa eu ver aqui. Peraí que eu já Para a perdi gente que eu tava responder numa. diretamente. Breno. Então, Breno, o Guarani Subramanian na aula dele fala, exija critérios objetivos. Tá? Então, em vez de você contra-ancorar alto, você fala assim, olha, eu estou tendo dificuldade em entender esse valor que você está propondo. Você teria argumentos baseados em critérios objetivos que me convençam que esse valor faz sentido? Porque eu, da minha parte, posso te dar uma série de argumentos para mostrar o contrário, mas você teria argumentos que me comprovem que esse valor ele é justo? Porque toda negociação, Ana, a gente tem que olhar ao olho do seguinte, tem que ser justiça e equidade. As pessoas vão fazer bons acordos quando ele for justo e equânime. E aí, uma vez eu perguntei para o Guarani Subramanian, na aula dele, levantei a mãozinha lá e perguntei qual é o valor que eu devo ancorar? Treinamento, palestra, cada um tem seu mercado, né? Seu serviço, aonde eu devo ancorar? Olha a resposta dele. Essa aí é para anotar, isso é uma pérola, hein, pessoal? Posso falar, Ana? Acho que sim, o pessoal deve estar pronto já. Tudo casca. Peraí, deixa eu pegar. Vou anotar Resposta aqui do Guarani também. Subramanian, o patamar que eu vou ancorar. Pode falar, Ana? Ninguém vai Fala. embora, não? Não, pelo contrário. Que rufem os tambores. Vamos lá. Ele fala o seguinte, não, porque isso é importante, onde é que eu vou ancorar meu preço? Claro que é, claro. Olha essa resposta. O máximo possível. Tá. Justificável por critérios objetivos, dados e fatos, valor de mercado, precedente, custo, performance, questões legais, compliance, o que for. Critérios objetivos. Então, ancorar o máximo possível, justificável por critérios objetivos que transmitam ao outro a percepção que ele está sendo tratado com justiça e equidade. Então, olha a complexidade da resposta. Primeiro, eu vou ancorar o máximo possível. Por quê? Eu quero defender a minha margem. Porque empresas que não defendem a sua margem, na hora, agora, por exemplo, o coronavírus não está quebrando a empresa. Na verdade, ele está revelando às empresas que muitas vezes estavam sendo mal gerenciadas. Pessoa física, você não poupa nada. Né? E aí o que acontece? Quando chega no momento desse, vai estar com problema financeiro sim, porque a tua poupança não foi feita. Obviamente que vai ser mais difícil para quem ganha menos, mas eu conheço gente que ganha, né, vários R$ 1.000 e está devendo. E está devendo, verdade. Gente tem muita gente mesmo. Ganha pouco e tem poupança. Então, o que acontece, na verdade, é exatamente isso. Aí, então, eu vou ter que garantir minha margem. Ok, então eu vou ancorar o máximo possível, mas tem que estar justificado em critérios objetivos, que transmitam a outra percepção. Porque negociação, né, por exemplo, tudo está ligado à percepção, não é o que é. Não existe verdade. O que é preço, Ana? Para pensar o que é preço numa negociação. Eu estou no deserto, 2 dias no deserto, certo? Quase morrendo. Pirâmide de Maslow, necessidade fisiológica. Eu estou 2 dias no deserto. Aí eu te encontro. E a Ana está vendendo o quê? Água.
Quanto vale o copo d'água, né? A canequinha d'água da Palestrate, quanto vale a canequinha de água da Palestrate? Se eu tivesse R$ 1.000, eu Tudo, pagaria. tudo. É a minha vida. Aí, legal, você tomou a sua garrafinha de água de R$ 1.000. Legal. Quanto vale o segundo copo d'água? Já menos. R$ 500. E o terceiro, 200. E o quarto, 100. E o 20º? Não vale nada. Já nem quer. Olha, mas, Ana, para pensar. O mesmo produto, na mesma embalagem, no mesmo PDV, no mesmo ponto de venda, que segundos atrás valia 1.000, agora não vale nada. Então, o que é preço? Quem quiser anotar aí, preço e negociação está ligado à percepção de valor naquele dado instante. E isso é preço. Então, isso é preço. E preço de tudo. É de produto, é de serviço. Hoje, as pessoas estão dando muita coisa de graça. E aí tem que tomar um cuidado muito grande até do posicionamento da tua marca, do teu produto, porque é legal, você dá tudo de graça agora. E lá na frente, o que você vai vender? Como é que retoma, né? Como é que retoma? Como é que você precifica alto algo que você deu absolutamente de graça? Então, saber essa dosagem, eu acho que está todo mundo aprendendo, Ana. Todo mundo está aprendendo ainda a dosar essa questão. Com certeza. Ó, tem Mais uma algum pergunta. ponto? Tem. O Cláudio perguntou aqui, como é que você faz para identificar o perfil do negociador da outra parte? Isso. Existem vários modelos de perfil, tá? Você tem o MBTI, você tem o DISC, você tem o Ned Herman, você tem o Enneagrama, você tem uma infinidade de possibilidades de ferramentas. Eu uso nas minhas aulas o Ned Herman, tá? Onde você trabalha o analítico, o controlador, criativo e relacionamento. E assim que eu trabalho nas aulas, é maravilhoso o modelo. Então, o analítico é muito resultado, foco no resultado. O controlador, ele é foco em processo, segurança, relacionamento, pessoas e o criativo. E aí eu monto toda uma estratégia em cima dos perfis. E aí eu monto um mapa, a gente cria, usando o mapa da empatia, que é uma ferramenta de design thinking, usando exatamente, cruzando com os perfis. Aí faz uma farra lá com post-it. E os treinamentos, quem for da White aí e da Wolf que tiver, sabe como é que funciona e já fez. Dá um like aí que a Ana vai ver. Né? Então, muita gente que fez treinamento comigo sabe como a gente trabalha esse modelo dos 4 perfis do Ned Herman aplicado à negociação. Mas não é o único, tá? Tem vários outros modelos muito bons também. O MBTI, o DISC e assim por diante. Tem uma pergunta do Luiz aqui que já fez há um tempinho. Deixa eu achar ele aqui de novo. Como é que você consegue ser espontâneo quando você tem muita técnica? Uhum. Vamos lá. Tudo é treino. Quando você começou a dirigir o seu carro, você pensava muito antes de fazer qualquer coisa. Mudança de Então, marcha. Sim. Oi, Ana. Mudança de... É que nem quando você aprende língua também, né? Tudo, que você pensa muito e de repente fica automático. É automático. E o que acontece? Eu digo que são 3 grandes pilares, tá? Quem foi que perguntou, Ana? O Luiz Becker. O Luiz. Tá? O Becker. Inclusive, o Becker faz parte da sua equipe? Faz parte da equipe. O Becker é fantástico na área de liderança, está desenvolvendo um trabalho fantástico nessa área de liderança. O que acontece, na verdade, é que são 3 pilares, grandes pilares que a gente tem que pensar. Um é a técnica, tá, Ana? Tá. O pilar da técnica. E aí vem como se preparar para uma negociação, saber mapear perfil, saber as táticas, saber o que são negociações competitivas, cooperativas, toda a parte técnica da negociação. Esse é um pilar. O outro pilar é o controle emocional, tá? É a gestão das emoções. E aí o Daniel Shapiro, a aula dele é a melhor que eu já assisti na vida, é fantástica. O terceiro pilar é linguagem corporal. A minha tese de doutorado eu fiz nos Estados Unidos, da Flórida, e ela é em cima de linguagem corporal. Então, eu trabalho nas aulas esses 3 pilares, né? Nos treinamentos também, que é a técnica, a emoção e a linguagem corporal. Quando você domina esses 3 pilares, assim. Agora, eu vou te falar. A hora que você percebe que é natural e o último a desenvolver é a linguagem corporal. Tá? Então, ali é finesse. Quando você já dominou a técnica, está emocionalmente equilibrado e você ainda consegue identificar
a linguagem corporal do outro e sabe controlar a sua própria, né? Nossa, Naquele momento imbatível, né? você chegou num nível muito avançado. E aí você vai ter exemplos desses que você vê por aí, como o próprio Barack Obama, que é um cara que estudou em Harvard, foi aluno do Susskind, que dá aula de linguagem corporal. Você vai ter pessoas, o Kofi Annan, você vai ter pessoas que passaram aí que entendem sobre a linguagem corporal, sabem se portar numa mesa de negociação e vão dar um show de negociação. E isso não tem a ver só com... Porque também tem a ver com estilo. A gente fala, o Donald Trump é péssimo. Não, o cara ele tem o estilo dele, altamente competitivo. Então ele vai assumir uma postura de águia, já viu? Ele fica na ponta da cadeira, águia marcando o território. E ele bota o braço assim, né? E ele projeta o corpo para frente. E ele é um cara que é muito competitivo. Primeiro ele descobre o que você quer. Depois ele descobre o que você precisa. Depois ele descobre aquilo que você não pode viver sem. É aí que ele te mata. Quando ele descobre o que você não pode viver sem, é a tua ferida. Aí ele aperta a ferida. Ele mete o dedão na ferida. E aí, quando você já está chorando, aí ele faz uma coisa que é brilhante, que ele cria uma ponte dourada, uma saída honrosa. E aí ele consegue o que ele quer. É técnica. O cara tem a técnica. Não é à toa onde chegou. Presidente está bonito, né? Gosta ou não. Politicamente, partidário ele ou não. Acha ele um total idiota, um boçal, enfim. Mas ele, na negociação competitiva, dentro do Octagon, ele é o John Jones, ele é um Anderson Silva, ele é um cara de porrada, ele é um cara porrada. Já o Barack Obama, você vai encontrar o Bill Clinton, você vai encontrar um outro estilo. São estilos diferentes. Aqui mesmo no Brasil, você vai ter, né, de um lado, o Bolsonaro, que tem uma pegada de negociação, né, forte e tudo mais, e você tinha do outro extremo o Lula, que era um cara que trabalhava muito relacionamento e costurava. Então, a gente começa a olhar, quando a gente vai para essas aulas, o ponto de vista técnico, tirando política, tirando opiniões, mas tecnicamente ver o que esses negociadores no campo político, no campo empresarial, a gente estuda Abílio Diniz com Jean Charles, aquela negociação do Pão de Açúcar com Carrefour, que o William Ury veio para mediar. Então, nos treinamentos, eu vou trazer vários exemplos de negociações para que, tecnicamente, a gente possa entender o que está acontecendo no mundo. Né? E outra, e dentro de casa. Porque, hoje em dia, a gente não está no home office. A gente está no Corona Office. E no Corona Office, a gente ali tem os filhos em casa, que é home office, o filho está nos colégios. Mas no Corona Office, o filho está em casa. Não está em casa. Quando você está no home office, para quem pode, tem uma empregada te ajudando, uma governanta. Agora no Corona Office, você está pagando o salário e ela está em casa. É bem isso. Então, no Corona Office, você não pode sair para praticar exercício, né? Evitar, pelo menos. Então, você não tem válvula de escape. Se você for analisar, o conflito em casa, ele é potencializado. E aí a gente faz o quê? Aí a gente trata o outro como adversário, a meta é vitória, eu uso o poder, todo mundo preso na posição, trabalha as diferenças em vez das semelhanças, e assim por diante. Bem legal. Olha, tem mais duas perguntas, mas antes de ir, eu queria falar com você de uma coisa que eu acho que vai ser bem interessante para todo mundo, que eu até baixei hoje o app da negociação 7.0. Isso. E eu achei muito legal, porque a ideia do app é te ajudar nesse processo de negociação, né? No antes, no durante e depois. Isso. É isso. E vai ter um livro também que vai apoiar esse app? Vai sim. Esse projeto foi criado inicialmente pelo Alfredo Bravo. E inicialmente era HPN, a gente acabou mudando para a negociação 7.0. Ele me chamou e falou: Glauco, vamos trazer aqui a metodologia de Harvard para a gente poder juntar com esse aplicativo. Então a gente criou um aplicativo chamado Negociação 7.0. Você pode pegar agora teu telefone, agora, e botar lá ou na Apple Store ou no Google Play, Negociação 7.0. E aí você vai ter uma ferramenta prática, ágil, para montar o teu planejamento na palma da sua mão. Você pode mandar isso pelo WhatsApp, você pode preencher lá. É muito bacana. Vai sair o livro, a Alta Books vai publicar o livro Negociação 7.0. Eu já tenho um livro publicado, né, Ana? E você já me vendeu tanta palestra. Verdade. Decolando para o Futuro.
E agora eu vou para o meu segundo livro, esse com o Alfredo Bravo. O primeiro foi com a Márcia Tolotti e agora com o Alfredo Bravo, com o Negociação 7.0. Então, é isso, é facilitar a vida. Ana, eu faço o que amo, amo o que faço. Dá Então, pra eu me ver. coloco no lugar dos alunos. Se você quiser entrar no meu site como professor, porque eu tenho da empresa, né, que é a GC5, mas como professor é o glaucocavalcanti.com.br. E lá você vai ter artigo, livro, vídeo. Então, o que eu tento fazer, Ana? É disponibilizar para as pessoas todo esse conhecimento e que elas possam ir comigo para Harvard. O momento mais feliz assim do ano é quando eu estou lá em Harvard com os meus alunos. Tem vários alunos meus, mais de 200 alunos que já foram comigo, e eu vejo lá e a pessoa recebe um diploma. E ele fala, e a pessoa chorando, assim, emocionada, Glauco, isso aí é a maior realização da minha vida. E isso, para mim, não tem preço, isso é priceless, não tem preço. Então, realmente é uma missão. Eu vejo isso como missão. E, Ana, posso dividir com o pessoal o PON Global? Pode, eu ia exatamente falar disso agora, que depois de tantas vezes que você foi para lá, agora tem uma novidade. Pode falar. E primeiríssima mão aqui para palestrar-te, né? E a gente, o que acontece? Eu há 9 anos que tenho essa parceria, né? Porque 7 anos eu fui, mas tiveram aqueles anos que eu não consegui levar. Então, essa parceria de quase uma década. A Susan Heckler, que é a diretora do programa, virou para mim e falou assim, Glauco, vamos marcar um almoço. E a Germana, que é minha gerente comercial, estava comigo nesse almoço, isso lá em Harvard, e a gente foi para o almoço e falou, Glauco, Harvard está levando essa metodologia para o mundo, através de um programa chamado PON Global. Já está hoje em 17 cidades do mundo inteiro, Ana. E aí ela virou, e agora eu estou pensando em levar para o Brasil. Falei, legal, e aí? E nós queremos que você, a GC5, a tua empresa, leve o PON Global para o Brasil. Então, eu não represento o Harvard, eu não estou representando o Program Negotiation, mas eu represento, sim, de maneira exclusiva no Brasil, o PON Global, que é o primeiro programa de negociação de Harvard, né, no Brasil. Né? E isso com uma parceria da Palestrarte, né, da de Blasi, de alguns parceiros meus, né, Oliveira e Carvalho, alguns parceiros que vão estar fomentando isso. Vai acontecer em São Paulo, no Tivoli Malfarrege, seria em outubro desse ano, Ana. Infelizmente, por conta do coronavírus, não vai. Mas 2021 estaremos juntos em São Paulo, trazendo o primeiro programa de negociação. É uma negociação super que eu já oportunidade, fiz, hein? Super oportunidade. Foi a maior negociação que eu já fiz na minha vida, não preciso nem dizer. Levou aí 9 anos de relacionamento, 2 anos de vai e volta, até assinar contrato. Eles são muito duros. É a Harvard Law School, né? Você imagina. Nossa, Mas ali, Ana, eu descobri o seguinte, a metodologia que hoje eu levo para os meus clientes, ela funciona. Com certeza. E se uma empresa desse tamanho, que é a GC5, uma empresa pequena, de pequeno porte, que tem talentos, como o Becker, que está aqui, o Alfredo, o Márcio, o Luciano, os consultores, né? O Murilo Dias, que eu trouxe agora, Luciano Vilaça, essa turma de ponta que a gente trouxe, mas é uma empresa pequena. Vai representar um programa de negociação de Harvard. Eu falei, olha, tudo que eu aprendi valeu a pena. Esses 7 anos de lá valeu a pena. E eu coloquei em prática cada coisa dessa. E é levar esse amor, Ana, para as pessoas. Porque quando as pessoas percebem a coerência, o que eu penso é o que eu falo, é o que eu faço. Né? E com acho que isso é o principal, né, Glauco? Pô, a gente é parceira há quantos anos, Ana? Por 15 anos. 15 anos. Peraí. E eu saltei de asa delta com você. Olha a confiança. Pô, a Márcia também saltou de asa delta comigo. Eu sou casado há 20 anos. Né? Tenho 2 filhas do mesmo casamento. Eu tenho parceria com o Harvard há quase 10 anos. Então, eu penso longo prazo. E isso que nos uniu, Ana, são os valores. Verdade. São os mesmos valores. A gente tem os mesmos valores. Então, por isso que eu estou com a White há 8 anos, com a Volvo há 4. Então, são clientes, a DOF também há anos, BMA. São clientes que a gente vai cativando, vai chegando próximo e vai construindo uma negociação cooperativa. É uma negociação onde é entender a necessidade do outro, é entender a dor do outro, é se colocar no lugar do outro. E eu acho que isso é realmente o futuro em negociando em tempos de crise. Nós ficamos mais humanos. Nós entendemos que a vida vale muito mais do que o dinheiro e que quando você morrer, você não leva nada.
Então, não é a riqueza, é a fortuna. E a fortuna não está no dinheiro. Né? Me diga onde está, né, a sua fortuna, a sua riqueza, lá estará seu coração. É isso? Me diga onde está a sua riqueza, que lá estará o seu coração. Onde está o seu coração? O teu coração está no banco? Né? Quem tinha o coração na XP, né? Quem acreditou na Betina, teve 40% do seu patrimônio dilapidado. Então, o que acontece? Você está falando aí de 40% ou 50% em alguns casos, que você virou pó. Né? E você agora está em casa tendo que conviver com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, e vendo quão bom isso pode ser, desde que você saiba negociar e gerenciar conflitos, porque essa é a competência mais importante da nova era pós-coronavírus. Negociação e gestão de conflito. E quem fala isso? Não sou eu. Fórum Econômico Mundial coloca que a solução de problemas complexos está entre as competências mais valiosas para o profissional nesse milênio. Então, investir agora nessa competência. Olha, eu posso falar uma coisa. Você encerrou a nossa live com chave de ouro. O que você falou é perfeito para o momento. Eu acho que isso tem que entrar na cabeça das pessoas. E vamos negociar mesmo. E, gente, estejam aí ligados aí na GC5, na Palestrarte, o Glauco, e o que vocês precisarem. Aí tiveram algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, mas acho que foi muito legal e estamos em cima. Olha as carequias, Ana. Aê, isso aí. A Palestrarte fica do lado da carequinha de Harvard. É isso aí. Glauco, super obrigada. Adorei o nosso bate-papo, foi muito gostoso mesmo. Me perdoa o problema técnico, mas a gente... Foi resolvido. O legal é que tinham 62 pessoas. Quando teve problema técnico, continuaram em 62. É verdade. Então, agradeço aí a audiência de vocês e vamos estar juntos sempre que possível. Ana, obrigado a você, a Catarina, a toda a equipe Palestrate pelo trabalho extraordinário que vocês fazem. Vocês são amigas, muito mais do que apenas... essa relação entre empresas. Com certeza. Obrigado. Obrigada a você, Glauco. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, boa noite.